Tiver uma Bíblia em forma de livro, pode ser digital mesmo, aí no seu celular, no seu computador. Livro de Josué, primeiro livro após Deuteronômio. Livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 9. Abra, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Uma outra leitura, gostaria que você também abrisse sua Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 ao 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, essas duas leituras que realizamos nesta noite, primeira leitura no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, e a segunda leitura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, nos fala de algo interessante na nossa vida, algo que muitas vezes nós nem paramos para pensar, mas é importante porque o que vale na minha e na sua vida como cristão é a nossa vida espiritual. Logicamente que a nossa vida material ela está envolvida nesta área, mas depende 100% da nossa vida espiritual. E mediante esta leitura eu quero falar sobre resiliência espiritual. É o mesmo louvor que a nossa irmã aqui nesta noite louvou a Deus. Eu creio que você prestou bastante atenção no hino e também na letra deste louvor. Esta palavra resiliência, para mim e para você, como área espiritual, é a capacidade de voltar ao estado normal, resistência à adversidade, capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática, superação, capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações, infortúnios, tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem após ser submetido ao estresse ou pressão e às exigências da vida diária. Meu irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus, eu creio que você analisou esta palavra resiliência na área espiritual. Ela é uma capacidade. Muitas vezes, algo que acontece na nossa vida, nós nos adaptamos, nós retornamos ao normal. Muitas pessoas com determinado tempo, outras com menos tempo, outras muitas vezes não sofrem como outras pessoas. E tem pessoas que não têm esta resiliência. Ela acontece que não consegue se recuperar. E aí vem as doenças psicológicas e também as doenças materiais em si. As pessoas muitas vezes enganam-se com esta palavra resiliência e confundem com resistência. Logicamente que resiliência tem um pouco de resistir, mas não é igualzinho a pessoa resistir determinados problemas, determinadas situações, porque resiliência não é resistência, mas sim faz parte. Por isso que as pessoas muitas vezes se enganam com essas duas palavras. E eu quero aqui trazer um assunto pautado nesta palavra resiliência, na minha, na sua vida, na vida do cristão, para que possamos analisar, possamos verificar como é essa capacidade
minha, sua, nossa, como cristão, de se adaptar aos intempéries, alterações, os infortúnios, né? Isso é, nós temos uma tendência natural, né, por parte do nosso Deus em nos recuperar, em nos superar determinadas situações através da palavra de Deus. Eu e você, nós sabemos, na minha vida e na sua vida, quando muitas vezes nós estamos em determinados assuntos, né, que nos comove, que nos traz uma tristeza, que muitas vezes também nos traz algo que nos está pressionando, nós acabamos, né, de cair em situações onde nós não conseguimos readaptar novamente como estávamos, ao estado normal ao qual nós estávamos. E quando nós fizemos aqui nesta noite a leitura da palavra de Deus no livro de Josué, você pode observar que o próprio Deus falando a Josué para ele ser forte, para ele se esforçar, para que não desanime, para que ele confie no seu Deus. Você viu essas palavras que Deus disse a Josué? É isso que nós temos que realizar no nosso dia a dia, para que possamos ter essa resiliência, isto é, uma capacidade, um esforço da nossa parte, porque essa força para mim e para você vem de Deus. A força para nós superarmos determinadas situações nas nossas vidas, ou mesmo com pessoas da nossa família, ela vem através do Senhor Deus. Ela vem através da palavra de Deus. É como se fosse um bálsamo para a minha alma, para a sua alma e para a nossa vida cotidiana. Nós ali aceitaríamos e recuperaríamos o mais rápido possível. Eu creio que você está analisando comigo dizendo assim, é verdade, irmão. Quantas pessoas se recuperam rápido de determinadas situações que aconteceu com ela ou com alguém da sua família, ou algo que aconteceu entre os seus. Mas outras pessoas ficam remoendo. Muitas pessoas não têm essa resistência, que eu quero aqui fazer essa colocação dentro da resiliência. Porque a resiliência, ela nos traz essa capacidade. Nós começamos a nos capacitar. Mas isso é do dia para a noite? De maneira nenhuma, irmãos. Essa capacidade que vem para nós na área espiritual, a qual eu estou trazendo aqui nesta noite, vem através da leitura da palavra de Deus, da oração, do seguir a Jesus, do louvor, da adoração. Essa capacidade que Deus nos traz para mim e para você, de nós voltarmos a viver normalmente como estamos vivendo depois dos fatos, irmãos, é só através do Senhor Jesus. Para nós que somos cristãos e entendemos a área espiritual. Porque as pessoas não entendem como é esta área espiritual na sua vida. Mas nós que somos cristãos, lemos a palavra de Deus, buscamos a compreensão e a interpretação da palavra do Senhor, nós temos que ver que a nossa área espiritual é o que comanda a nossa vida. E quando nós, o mais rápido possível, voltamos à naturalidade, nós vimos que tudo que vem para a nossa vida, nos afligir, nos trazer alterações nas nossas vidas, né? Deus nos traz a capacidade. Quem capacita o homem é Deus. Quem capacita o cristão a viver aqui na face da terra, a sofrer todos esses problemas que nós sabemos que estamos sofrendo, essa facilidade que o cristão tem em superar problemas, é do próprio Deus. Essa força que Deus estava dizendo a Josué, é essa força que vem de Deus para mim e para você. Não pasme, tenha bom ânimo. As pessoas desanimam, as pessoas ficam com medo. Mas irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta noite, busque ser resiliente diante de Deus, diante da palavra do Senhor. Essa resiliência eu e você não vamos encontrar em outro lugar. Resiliência espiritual que eu quero dizer, irmão. Porque muitas pessoas têm essa resistência que eu diz aqui, irmãos, mas não tem resiliência. Essa capacidade é diferente. Não é como se nós resistíssemos ali, né? Quero aqui trazer para você entender, como se estivesse, por exemplo, numa guerra.
O soldado lá, o militar na guerra, estava resistindo ali, mas chega no determinado momento que ele não conseguiu mais. Isso é resistência, não é resiliência. Agora, se ele se adaptou àquele local, se ele conseguiu permanecer ali, principalmente onde ele está, aquele local difícil, aquela floresta, geralmente, muitas vezes, aquela situação de não ter água e assim por diante, irmão, isso é resiliência. Ele está resistindo, mas de uma forma diferenciada, porque o nosso psicológico, irmão, ela é trabalhado através da palavra de Deus. O nosso psicológico funciona a partir do momento que nós buscamos Deus em primeiro lugar. Olha aqui a palavra do Senhor, livro de Ezequiel, capítulo de número 24, versículo 16. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, não chorarás, nem te correrão as lágrimas. O que é isso na vida de Ezequiel, irmãos? Isso aqui era Deus falando com Ezequiel. Ele ia tirar quem? O que ele mais amava na sua vida, que era sua esposa. Deus avisou Ezequiel que ele ia tirar a sua esposa, mas que ele não lamentarás, que ele não chorasse, que nem lágrimas corriam do seu rosto. O que é isso? Deus ia capacitar ele. Deus ia resilienciar a sua vida, como sempre costumamos dizer, Deus capacita nós para nós suportarmos as dificuldades. Muitas vezes você está dizendo, é verdade, irmão, eu já perdi esposa, já perdi esposo. Quantas pessoas não perderam seus familiares neste tempo agora, de 2 anos atrás para cá, para essa pandemia, onde entrou essa doença chamada Covid. E eles conseguiram, com essa resiliência espiritual, retornar a voltar a viver normalmente. E aqui Deus falava com Ezequiel, Ezequiel, é eu que te fortaleço, eu que te dou forças. Quem dá força para o cristão, irmãos? Essa força vem de dentro, essa força vem do nosso interior. Essa força é diferente de uma força de resistência que eu falei bem no início aqui, irmãos. A força de resistência pode ser uma força material, mas não espiritual. Porque tem gente que é tão forte, lembra de Sansão, lembra de outros personagens, mas eles muitas vezes perderam a resiliência, perderam a capacidade até mesmo de raciocinar, irmãos. É a grande questão do povo de Deus. Livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Falando para quem? Aqui era Deus também falando diretamente com Jeremias. Jeremias estava profetizando, falando algo muito difícil para aquele povo. Irmãos, vocês acham que era fácil ser profeta naquela época? Falar o que Deus mandava? Muitos morreram. Mas aqui Deus está dizendo assim, não temas diante dele, diante daquele povo. Por que isso, irmãos? Porque Deus estava fortalecendo ele, para que ele não tivesse medo. Isso era resiliência espiritual. Isso era força espiritual, irmãos. Porque muitas vezes por fora nós estamos fortes. Nós estamos aqui, como dizem as pessoas, um palanque. Mas nós somos um edifício muitas vezes, fortalecido, mas na área material. E a nossa área espiritual, como está? O povo cristão, irmão, tem resistido muito bem. Tem entrado nessa área de resiliência, muitas vezes nem mesmo entendendo. Porque você fala assim, eu não sei de onde eu tirei forças para superar. Essa força vem de Deus. Esse Deus que eu e você servimos, essa força vem daquele ali que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Irmãos, mais um. Eu já falei aqui sobre Ezequiel, sobre Jeremias e agora apóstolo Paulo. Homens que levavam a mensagem de Deus, levavam as boas novas de salvação,
Principalmente quando nós estudamos a vida de Paulo. Nós sabemos o que Paulo passou, irmãos. Foi um dos apóstolos que mais sofreu. Um dos que mais sofreram. E aqui nesse sofrimento que Paulo passava, preso, muitas vezes chicoteado, muitas vezes problemas que ele tinha que enfrentar, mesmo no ministério ao qual ele levantava ali para anunciar a palavra do Senhor. E disse o Senhor a ele, em visão, irmãos: Paulo, não temas, não tenha medo, Paulo, eu estarei contigo. Aí a força espiritual de Paulo cresceu, irmãos. Essa capacidade de se adaptar ali e confiar em Deus. Essa resiliência, minha e sua, irmão, começa com fé. Sem fé nós não vamos agradar a Deus. Isso é mais que óbvio, todo mundo conhece esse versículo bíblico, esta passagem bíblica, ali na galeria dos heróis da fé. Todos aqueles que estiveram ali na galeria da fé, preste bem atenção em cada problema de cada um, no que eles passaram. Naqueles heróis da fé, todos estiveram na resiliência, mas ela capacitada por Deus. A capacitação do homem na área espiritual só pode ser através de Jesus, só pode ser através de Deus. Mas como eu chegarei lá, irmãos? Buscando em oração, buscando na leitura, se fortalecendo, porque a palavra de Deus é alimento para mim e para a tua alma. A palavra de Deus sempre foi e sempre será um alimento saudável. Por isso que a palavra do Senhor fala em sã doutrina. É algo são para a nossa vida, é algo que nos alimenta, para nós ter esta resistência, com a qual eu citei aqui no início, que está dentro da resiliência. E por isso que as pessoas fazem essa confusão no ato de definir tanto resiliência como resistência. Mas, irmãos, é uma força. A palavra do Senhor, meus irmãos, lá no livro de Salmo, você sabe bem e conhece bem, Salmo de número 46, todas as crianças conhecem, que o Senhor é nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E aí sim, nós criamos essa capacidade nesse momento, mas essa capacidade espiritual para nós suportarmos aquele sofrimento, aquilo que nós estamos passando. O mais fácil para você entender é a perca de um ente querido. Mas tem muitas percas. Tem gente, irmãos, que acaba tirando a sua própria vida, inimigo, colocando na sua mente, no seu psicológico, para tirar a sua própria vida, porque perdeu coisas materiais. Eu vou citar o nome de alguns aqui nesta noite, bem no final, para você entender. E um deles, irmão, perdeu tudo, mas Deus deu em dobro para ele. Você já está até pensando quem é, você até sabe quem é. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, personagens descritos na palavra de Deus, estiveram com essa resiliência espiritual latente na sua vida para poder suportar as aflições, as lutas, as dificuldades que vinham passando, as perdas, principalmente quando se trata de perda, irmãos. Perda de família, perda de bens materiais. Quando nós começamos a perder alguma coisa, nos abate, irmãos. Nos vem algo que muitas vezes você não entende de onde está vindo, a tristeza. As pessoas começam a entrar em estresse, em depressão, sofrendo pressões de um lado e de outro. Irmãos, essa resiliência é importante na vida do cristão. Essa resistência. Lembra do chuveiro, irmão? Todo chuveiro tem uma resistência. Analisa como ele é. Se você tirar a resistência dele, ele não funciona mais. Quando eu falo isso, a resistência está dentro do chuveiro. Traga para a sua vida. Essa resistência está dentro da resiliência. Porque a resiliência é a capacidade. É Deus que traz-nos essa capacidade de suportar. Livro de Filipenses, apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Você observou a leitura deste versículo bíblico, irmãos? Todo entendimento, precisamos dele, de entender esta capacidade, de entender o que é essa resiliência na nossa vida. Guardará os seus corações, bons e maus pensamentos, procede do coração. Se procede do coração, irmãos, e suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, a área psicológica, muitas pessoas estão perdendo suas vidas. Por quê? Porque a área psicológica, irmãos, está abalada. Estão sofrendo com doenças terríveis. Não vamos aqui ficar citando nome de doença não, irmãos. Mas você está entendendo o que eu quero dizer. A mente nossa, a mente tem que ser baseada na mente de Cristo, somente na palavra de Deus. Vamos buscar nos fortalecer a nossa mente em Cristo Jesus. Nós somos cristológicos, irmãos. Não vou sempre, nunca vou se cansar de dizer que eu e você somos cristãos, então nós somos cristológicos. Nós aqui adoramos a um Deus verdadeiro, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Por isso que nós somos, irmãos, família de Cristo Jesus. E quando nós perdemos alguém da nossa família, nós entramos em desespero muitas vezes. Muitas vezes pessoas falam assim: eu queria ter morrido junto. Isto é falta de capacidade para ter o problema em si, mas que aquele problema vai ser resolvido. Deus vai capacitar você. Isso é falta de resiliência, irmãos. Essa resistência que eu falo aqui, que está embutido dentro da resiliência, isso é falta de buscar em Deus. Muitas vezes nós esperamos no homem e não buscamos em Deus. Por que muitas pessoas perdem os seus familiares? Daqui 30, 60 dias você fala: mas parece que você é a mesma pessoa que eu te conheci antes de você perder seu familiar, ou perder isso, ou perder aquilo, bens materiais. Isso é resiliência, irmãos. Fica analisando as atitudes, as formas das pessoas se procederem. Aí você diz: sabe que é verdade? Eu tenho observado em alguns amigos, alguns familiares, uns se recuperam mais rápido, outros demoram mais, até ele adquirir esse antídoto chamado capacidade espiritual, né? Aí sim, irmãos, orações, súplicas, isso que nós devemos fazer ao Senhor, que a palavra do Senhor diz assim: pedi, pedi. E aí, o que mais? Dar-se-vos-á. O que você está pedindo? Força. Essa força vem desta palavra que eu estou trazendo aqui nesta noite. Força espiritual, irmãos. É esta resiliência que eu quero que você entenda nesta noite. As suas mentes em Cristo Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja bem, irmãos, o apóstolo Paulo falando, né? E o Tiago escrevendo aqui. Aqui Tiago estava dizendo que perseverar. No que? Nas provações. Quantas provações você tem passado? Quantas provações já se passou esse ano? Você lembra das provações que tem passado? Irmãos, muitas vezes nós nem se lembramos das quantidades, das vezes que passamos de provações. Eu creio que todo momento, toda hora, em determinados momentos, nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados, irmão, diariamente por Cristo Jesus. Nós estamos sendo provados por Deus diariamente. Irmãos, essa provação não é para a morte muitas vezes. Essa provação não é para você perder a sua área espiritual. É para que você se fortaleça em Cristo Jesus. Irmão, todo e qualquer cristão tem que analisar a palavra do Senhor de uma forma diferenciada.
Tem pessoas que lêem a Bíblia Sagrada, lêem a palavra de Deus, como se estivesse lendo um livro comum. Nunca foi e nunca será, irmãos. A partir daquele momento que você buscar essa capacidade de ler a palavra de Deus com discernimento espiritual, você vai dizer, é verdade. Eu não posso ler a palavra de Deus como algo comum. Porque quando você lê um texto hoje, você lê esse mesmo texto amanhã, ele está diferente para você. Você vê uma mensagem baseada num texto hoje, a mesma mensagem baseada no mesmo texto amanhã, ela é diferente. Irmãos, há um diferencial. Mas parece que muitos crentes em Deus, cristãos, não estão observando, irmão. Tem gente que parece que não observa o que está ao seu redor. Eu aqui e falo dessa forma, irmãos, porque é para atingir todos nós. Muitas vezes nós estamos deixando de observar. Muitas vezes você está resiliente, mas você não está entendendo essa resiliência na sua vida. Você não está entendendo por que você resistiu, passou aquele momento. Isso é a capacidade que Deus, lhe capacitou. Porque a nossa capacidade espiritual, irmão, só vem de Deus. Homem nenhum vai dar ela. Homem nenhum vai conseguir lhe transmitir essa capacidade espiritual. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, sem fé, não vamos conseguir. Fé é confiança. Será que você confia que Deus pode te dar força, dar resistência o suficiente para você passar essa luta que você tem passado? Para você conseguir se recuperar de algo que vem acontecendo com você na sua saúde? Será que você tem essa fé o suficiente para aguardar em Deus a sua vitória? Por isso, irmãos, essa resiliência na minha e na sua vida é importante. Volto a frisar aqui, esta capacidade de suportar, seja sofrimento, seja as lutas diárias do dia a dia, não importa, irmão, o que seja. A grande questão é de nós buscarmos, irmãos, na palavra de Deus, buscarmos em Cristo Jesus. Vou frisar novamente, você não precisa esperar no homem, não. Não precisa esperar no seu líder, no A, no B, no C, não. É em Jesus. Nós estamos falando aqui nesta noite sobre área espiritual, irmãos. Resiliência espiritual, que é o que mais importa na minha e na sua vida. Do que importa o homem ganhar o mundo todo, isso é um texto bíblico, irmãos, e perder a sua alma? É a alma nossa, irmãos. É o Espírito nosso, porque a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é que nos fortalece. E aqui eu quero dizer para você nesta noite, para nós, o Espírito Santo do Senhor, aquele Consolador que o próprio Jesus falou, é Ele que vem nos capacitar. É o próprio Espírito Santo de Deus que nos capacita, irmãos. E muitas vezes, e até mesmo nós observamos em determinadas pessoas que não lembram mais da terceira pessoa, do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Ele faz morada na minha e na sua vida, na vida do cristão. E Ele nos transmite essa capacidade, irmãos. Livro de Salmos 37 e versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega o que, irmão? Teu caminho. O que é esse caminho? Na sua vida, irmão. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai ver que você vai conseguir ter essa capacidade de transformação, de mudança na sua vida.
Deus transforma o mais vil pecador. A palavra do Senhor é que diz. Deus faz uma transformação, uma mudança na nossa vida. Você diz assim, antes de eu seguir a Cristo, de eu aceitar andar com Cristo, parece que eu não suportava determinados problemas na minha vida. Hoje, como dizem as pessoas, eu tiro de letra. Hoje eu consigo. Parece que eu tenho uma capacidade maior de absorver, irmãos, de tratar deste assunto. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, Isaías já profetizava Cristo aqui, porque ele estava falando exatamente de Cristo Jesus. Ele estava falando exatamente como havia de acontecer com Cristo quando ele fosse levado para ser pendurado numa cruz, para morrer por mim e por você, para morrer por nós cristãos, irmãos. Ele foi levado, o que aonde, irmão? Como uma ovelha para o matadouro. Veja bem, quando se fala em matadouro, aonde se tira a vida. E ele não reclamou perante os seus tosqueadores. O que é isso, irmão? Aqueles que queriam tirar a sua vida. Assim ele não abriu a sua boca. Isso para mim e para você. O maior modelo de resiliência é Jesus Cristo. O maior modelo para nós em capacidade de absorver os problemas e mostra para mim e para você é Jesus Cristo. Quando eu e você lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós analisamos esse evangelho, irmão. Vemos a capacidade de Jesus absorver todo e qualquer problema, na sua vida e na vida dos outros também. Por quê? Porque, lembra, vou falar só uma aqui, lembra da morte de Lázaro? Como que foi, como que aconteceu? Lembra de outras pessoas? Lembra da filha de Jairo? Vai lembrando aí, irmãos. Vai buscando em mente como que Cristo tratava os problemas, como que Cristo tratava cada situação, cada sofrimento, cada dificuldade do próximo. Cristo é o modelo de resiliência para mim e para você, para nós que somos cristãos. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o que, irmão? Força que vem de Deus. Mas cuidado, tá, irmão? Cuidado, cristão, com esta palavra tudo. Tá? Vai analisar essa palavra na vida do cristão. Tudo que eu penso, irmão, é só bênção, é só alegria. Cuidado, irmãos. É luta, é dificuldade. O apóstolo Paulo dizia o quê? Nesse mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu este mundo. Cristo venceu a batalha, irmãos. Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Não foi vencer? Olha pela palavra de Deus. É que nos tempos em que estamos vivendo, parece que os cristãos não dão mais crédito. Conforme Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? Parece que não dá crédito mais à mensagem da palavra de Deus. Entra e sai dentro do templo do mesmo jeito. Mas então por que eu vou lá, irmãos? Por que eu vou ler a palavra? Por que eu vou ouvir a palavra? Por que eu vou louvar e adorar a Deus? Irmãos, vamos buscar essa capacidade de absorver, para que possamos criar em nós esta resiliência espiritual. Essa força, irmãos, só vem de Deus para nós. Volto a repetir, mas muito cuidado, tá, irmãos? Com esse tudo, tá? Vai dando uma analisada para você ver como que é. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha a palavra do Senhor. O que o apóstolo Paulo queria dizer aos irmãos em Coríntios? Meus irmãos, tudo pode acontecer com você. Tribulação, né? Mas você fica angustiado, você está perplexo, mas você não está desanimado. Você pode ser perseguido, mas você não foi desamparado. Você foi abatido, mas você não foi destruído. Por quê, irmão? Porque você tem resiliência. Porque você resistiu. Essa força vem de Cristo. Essa força espiritual dentro de nós vem de Deus. Em nós mesmos, irmão, nós não temos força nenhuma. A nossa força vem de Deus. Busque essa força em Jesus. Vai fazendo uma análise, irmãos, do que se passou. Alguns personagens que eu vou citar daqui a pouco aqui. E o próprio Cristo que eu falei aqui, que é o nosso exemplo maior de resiliência. Olha a palavra do Senhor, também no livro de 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Olha de novamente aqui, vigiai. Muitas pessoas estão fazendo o contrário, irmãos. Estão só orando e não estão vigiando. Para nós permanecer firmes na nossa fé. Livro de Hebreus e outras passagens bíblicas que fala de pessoas de fé. E fortalecei-vos. Nós, vos, plural, todos nós, nos fortalecer em quem? Em Cristo Jesus. Firmeza, fortalecer que é força, irmão. Vigilância, a grande importância para o cristão. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, aqui, irmãos, vocês aí, meus amados amigos, irmãos, estava dizendo Paulo, revesti-vos da armadura. Quando você lê Efésios capítulo 6, todo o texto, todo o contexto do livro de Efésios, você vai ver o que Paulo estava dizendo. A armadura de Deus, ele comparou a um guerreiro medieval. E ali, quando você continua lendo, você fala ali do Evangelho, o Evangelho da Paz, fala da espada, que a Bíblia é sagrada. E na Bíblia sagrada tem o que, irmão? A palavra de Deus inspirada. Por isso que eu falo resiliência, não tem como não passar dentro da palavra de Deus. Essa resiliência que nós criamos em nós, essa capacidade, irmãos, é só através da palavra. Não tem outra forma. Por isso, meus amados amigos e irmãos que nos ouvem nesta noite, a resiliência é extremamente útil em nossa realidade, irmãos. Muitas vezes somos surpreendidos por acontecimentos imprevistos. Não é assim? Por sofrimentos inesperados, que geralmente não entendemos a razão de estarmos acontecendo aquilo conosco, irmãos. Pois a vida bate, dói, machuca, sangra muitas vezes por dentro. Buscamos força, irmãos, em momentos de sofrimento e adversidades. Algumas tribulações vêm, mas se tivermos uma resiliência forte e firme em Cristo Jesus, suportaremos as deformações, os sofrimentos que passamos. Também passarão, ficarão apenas as marcas. Queridos irmãos, essas marcas que eu acabei de dizer aqui nesta noite, muitos de nós temos. Lembra de Jesus? Lembra quando Jesus subiu aos céus? Quando ele voltou no meio dos discípulos? Lembra de um discípulo
que disse: eu só creio se eu ver as marcas. O que Jesus fez, irmãos? Jesus mostrou para ele as marcas nas suas mãos dos cravos, as marcas da lança. Por isso, irmãos, Jesus, com as suas marcas, ele resistiu, houve uma resiliência na sua vida para nos dar exemplo. Vou deixar para os irmãos nesta noite, aqui, irmãos, alguns exemplos de resiliência na Bíblia Sagrada. Homens que resistiram, o principal deles é Jesus, que se fez homem, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, Jeremias, Ezequiel, Josué, Jó, José e muitos outros, apenas alguns eu estou citando aqui, tinha uma grande resiliência espiritual, essa grande capacidade de absorver e de retornar à parte natural o mais rápido possível. Aí eu quero aqui deixar um versículo bíblico para você analisar nesta noite também. Livro de Jó. Por que eu falei sobre este homem? Jó capítulo 14, ou aliás, me perdoem, Jó capítulo de número 42. Jó capítulo de número 42, versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Faz uma análise desse texto bíblico, irmãos. Esse texto é a própria resiliência espiritual de um homem. Quando você lê, quando você analisa o livro de Jó, você diz assim: este homem era muito resiliente. Esse homem tinha uma grande força dentro de si. Mas por que isso, irmão? Porque ele confiava em Deus, porque ele acreditava em Jesus, porque ele cria que Deus ia reverter o seu cativeiro. Isto é resiliência, irmãos, espiritual, que eu estou aqui trazendo nesta noite. Por isso eu quero deixar aqui apenas cinco maneiras, irmãos, de você ser resiliente, nós sermos resilientes. Primeiro, ser autoconfiante. Irmão, precisamos. Está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Ser persistente. Perseverança é importante, irmãos. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 11. Ser otimista. Irmão, e quantos pessimistas aí tem, né? Livro de Salmos, de número 55, versículo 22. Ser uma pessoa amável, simpática, irmãos. É importantíssimo ter amor na vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Ser forte, ser flexível, não ser carrancoso, nem desamoroso. E buscar esta força em Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 22. Aqui nesta noite, irmãos, vamos encerrar este ensino dizendo a cada um que está nos ouvindo: busque esta resiliência espiritual em Cristo Jesus. Busque, que Ele vai te capacitar. Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar grandemente nesta noite. Você que esteve nos ouvindo, você também que não pôde nos ouvir nesta noite pelo motivo justo, ou muitas vezes por outros problemas, não importa, mas que o Senhor Jesus possa lhe abençoar grandemente. Eu quero aqui, com nosso costume nesta programação, encerrarmos orando a Deus,
falando com o nosso Deus Todo-Poderoso e agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida? Aqui está um caderno de oração. Se você assim desejar, ligue, mande um WhatsApp para nosso irmão João. Em toda a programação da Rádio Voz Amiga, o seu nome estará aqui neste livro. Não importa o que seja, as lutas, dificuldades, sofrimento, Deus conhece, Deus sabe. Deus pode te resistir, pode força para te dar. Deus pode te dar força para você superar, para você voltar ao normal o mais rápido possível. Ou Deus pode transformar mudanças na sua vida. Portanto, que nesta noite, a nós orarmos aqui nesta noite, você ore juntamente comigo, para que possamos unirmos em fé e o Senhor Jesus colocar na sua vida a grande resiliência que você tem buscado, a grande força que vem de Deus para mim e para a sua vida. Vamos orar, irmãos? Oramos aqui nesta noite, em nome do Senhor. Querido Jesus, Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, grande e soberano Rei, somos agradecidos ao Senhor nesta noite, por estar na Tua presença, falando da Tua palavra, Senhor. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, da minha família e de cada um de nós. Eu lhe peço nesta noite, Jesus, estenda as suas mãos poderosas. Se houver enfermidade, Jesus, não importa quem seja, esses nomes elencados aqui no caderno de oração, ou aqueles que estão em seu lar, aonde estiver, o Senhor é médico dos médicos e nós confiamos, Senhor. Aumenta a nossa fé, estende as suas mãos poderosas, curando, libertando, renovando e restaurando vida nesta noite, Jesus. Estende as suas mãos, abençoando a cada família, abençoa os pais e os filhos, abençoa a nossa cidade de Campo Grande, nosso estado de Mato Grosso do Sul, abençoa nosso país, Senhor, as autoridades militares, civis, judiciárias, eclesiásticas, as autoridades políticas, Senhor. Abençoa nosso grande país, Senhor. Abençoa as famílias para que possam estar unidas e reunidas em Seu nome. Aqueles que estão fora dos Seus caminhos, estão desviados dos Seus caminhos, Senhor. Estenda as Suas mãos sobre as suas vidas. Oh, Senhor grande e poderoso, Deus de mistérios, fala poderosamente aos corações nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. Oh, grande e soberano Mestre, nos ensina a Te seguir fielmente, Jesus. Nos dai graça, nos dai força, nos capacita, Senhor, desta resiliência que vem somente de Ti, somente de Ti, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, resistindo às lutas, às dificuldades, ao sofrimento, e que possamos criar essa capacidade em nossa vida para nos superarmos a cada dia. Oh, meu Senhor amado e meu Deus Todo-Poderoso, estenda as suas mãos poderosas, abençoa o teu filho, irmão João, que está à frente desta direção desta rádio. Abençoa o seu lar, a sua família. Oh, grande mestre, estenda as suas mãos, abençoando poderosamente a continuação deste dia. Abençoa a continuação desta noite. Abençoa nosso dia de amanhã, uma semana abençoada aos teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Oh, em modo especial, Senhor, fala aos seus corações, que esta palavra, Senhor, possa ficar permeada em seus corações e em suas vidas. Oh, Senhor amado, toma o primeiro lugar em nossas vidas, é o que nós te rogamos nesta noite e que te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa continuar operando em nosso meio, curando, libertando, renovando, restaurando almas, Senhor. Oh, Deus de glória e Deus de mistérios, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco, na vida dos teus filhos, Jesus. Abençoa as lideranças, Senhor, para que elas possam continuar falando do teu grande amor, estar à frente dos trabalhos, Jesus. Oh Deus de glória e Deus eterno, abençoa cada ministério, Jesus. Não importa, Senhor, a placa, não importa onde estiver. Oh grande mestre, abençoa aqueles que estão levando a tua mensagem fiel e verdadeira, estão levando a semente das boas novas de salvação, aqueles que não conhecem a tua palavra, Jesus. Oh Deus de glória, continua, Senhor, em nome do Senhor nós te rogamos nesta noite e te pedimos, toma o primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquem
com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desligue o seu rádio ainda, irmãos. Não desligue nesta programação. Ouça mais um louvor. O nosso irmão Gerson Rufino irá louvar a Deus. Acalma e descansa. Ouça este louvor em nome de Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus.